Bem, pessoal, quem acompanhou minha última aula, separando a diferença de texto e discurso, a ideia é facilitar aqui, trazer aí uma explicação mais pontual, mais claro possível, para que depois você pegue aí e prossiga pesquisando mais e se aprofundando mais. Então a ideia é facilitar. E hoje a gente chegou num momento muito importante, que é facilitar a ideia do discurso e da ideologia, né? Sempre na nossa regra aí de trazer clareza. Continuando com o texto da Gregolin, texto muito eficiente, porque ele catalisa os conceitos fundamentais, conceitos pacificados, isso eu acho que é importante aqui para a nossa ideia. E a gente vai separar o discurso e a ideologia. Já na última aula, a gente teve uma ideia que o discurso são um conjunto de estratégias que o sujeito, né, enunciador, ele usa para para manter estratégias importantes de argumentação do seu texto. Então, categorias de pessoa, de tempo, de lugar, de modo, e outras categorias que hoje têm muito mais amplas através do mundo digital, do mundo da internet, através da criação dos memes, da cultura visual, da cultura da internet, da linguagem da internet. Então, você tem uma série de elementos discursivos, e esses elementos discursivos eles vão se repetir nos textos. Tá? Então, o discurso é o guarda-chuva, ele é o suporte abstrato, que você vai ter vários textos aí dentro, inseridos e conectados, né, que vão circular na sociedade. Então, hoje a gente tem um discurso que está começando a aparecer, que chama-se o discurso Red Pill. Né? O que é o discurso Red Pill? É o discurso masculino, né, de homens que metaforizam a ideia da pílula vermelha ali que dá a realidade do filme Matrix e que eles começam a olhar a realidade das mulheres e se posicionar de modo diferente. Então, o que é interessante aqui? A gente não está discutindo aqui nenhum aspecto ideológico disso, a gente está só discutindo o aspecto discursivo. Então, quando você tem a menção a tudo que circula essa ideia do Red Pill, a usar estas categorias de modo, de tempo, ou essas categorias visuais, ou fazer referência a isso, você está usando um discurso, você tem uma discursividade. Porque é uma estratégia que vai se repetir em vários outros textos. Você vai poder ter vários vídeos, vocês vão ter vários textos, vários artigos, e o YouTube tem uma série de produtos, de conteúdos, tá? Que seguem certos métodos, que seguem certas falas, né? Que seguem que seguem certas estratégias de pessoa de tempo citar certas coisas, por exemplo, liberalismo, né? Está em alta hoje, né? Então você tem hoje coisas muito em alta dentro de vários textos, né? De várias produções, de vários vídeos, né? Hoje que o jovem consome bastante. Então a questão, por exemplo, do liberalismo econômico, e a questão do empreendedorismo, a questão do lute você mesmo, né? De que nascemos, de que não, nascemos no Brasil para ser escravos, criação de capital. Então, esse conjunto de referências de pessoa, de modo, de tempo, que são feitos nesse universo, é um discurso, é uma discursividade. Quando você encontrar isso em vários textos, você vai percebendo que é um discurso e vários textos. Então, o discurso é um suporte abstrato que sustenta vários textos. Então, o YouTube hoje ele é repleto, considerando que cada vídeo é um texto, que repete esse discurso, ou seja, que repete essas estratégias discursivas, que faz referência aos mesmos autores, às mesmas palavras, aos mesmos códigos, aos mesmos sujeitos, ao mesmo tempo. Entenderam? Estou fazendo a conexão com o outro vídeo. Então, se o discurso é o suporte abstrato que sustenta vários textos concretos, né? Ele é responsável pela concretização em termos de figuras e temas das estruturas seminarrativas. Então, através da análise do discurso, é possível realizarmos uma análise interna. Né? E aqui ele já está falando um pouquinho da análise do discurso. Quer dizer, o que o texto diz e como ele diz. E uma análise externa. Por que esse texto diz e o que esse texto diz. Né? Então, é legal que aí a gente vai entender uma coisa, e a gente vai perdendo um pouco a ingenuidade
de perceber que o texto ele é um produto do seu tempo, é um produto de um local, de um sujeito enunciador. E esse sujeito enunciador está passível a uma ideologia. Então, se você for hoje assistir a vídeos com um viés ideológico sobre a Revolução Francesa, você vai ter uma leitura dos fatos. Se você for ver, por exemplo, se você for ver hoje a história da Revolução Francesa sobre um outro viés ideológico, você vai ter uma outra discursividade. E isso mostra o multifacetamento da linguagem e a dificuldade de ficar julgando que a ideologia que é certa e errada. Nessa altura do vídeo aqui eu não estou julgando de nenhuma forma ideologias. Não tem nenhum interesse nesse vídeo de julgar ideologias. Nós estamos simplesmente dizendo que a ideologia é um produto do seu local e do seu tempo. A gente vai chegar até lá. E o discurso ele reflete essa ideologia. É muito simples, sem muito problema de normatividade aqui. E aí, não tem como fugir da análise do discurso, estaremos inevitavelmente diante da questão de como que ela se relaciona com a situação que criou. Então, há sim uma conectividade, né, do texto com a situação em que ele foi criado. Então, é difícil você... a Carta Testamento de Getúlio Vargas, ela não é um texto isolado, ela é um complexo discursivo, né, reiterado de coisas que de repente já estão antes e depois, né, que vocês vão ver essas marcas discursivas depois. E aí a análise vai procurar colocar em relação o campo da língua, suscetível de ser estudada pela linguística, e o campo da sociedade, aprendido pela história e pela ideologia. Tá, eu não vou entrar muito nesse mérito do que estudei a análise do discurso, né, até porque não é o objetivo aqui do vídeo, mas eu já passo aqui para a questão da ideologia. E aqui que tem inteligência. Ideologia é o conjunto de representações dominantes em uma determinada classe dentro da sociedade. Então, eu vou usar esse conceito aqui, tá? Eu não vou me aprofundar nesse conceito sociológico, porque não é meu objetivo, mas acho que é pertinente esse conceito. Então, você tem determinadas, não estou aqui julgando qual que seja, você tem determinadas classes e você tem a visão dessa classe. Essa classe pode ser social, intelectual, a classe normativa, religiosa, dominante, oprimida, opressora, não interessa qual classe, tá? Não interessa que não estou aqui julgando que classe que seja, né? De esquerda, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita, não interessa. O que interessa é que há um grupo, há uma classe social que se identifica com determinado tipo de representação. Então, há uma classe social que se identifica com o conservadorismo, há uma classe social que se identifica com ideias progressistas, há uma classe social que se identifica com a moralidade cristã, há uma classe social que não se identifica com a moralidade cristã. Então, isso depende muito e isso vai sempre existir, tá? Então, a ideologia é as representações que no frigir dos ovos ali, dominante de uma determinada classe dentro da sociedade. Então, hoje a gente tem, por exemplo, essa dialética que estava um pouco quietinha e agora ela voltou de direita e esquerda. Então, você tem clarezas de representações sobre determinados pontos, né? Então, você vai ter determinadas visões, determinados valores, e aí eu vou trazer o Bakhtin para cá, porque talvez era bom inserir aqui a ideia de valor, né? Então, eu tenho determinado valor para determinadas situações, determinadas representações. Então, se eu sou de um espectro ideológico, algumas coisas são de maior valor quando eu vejo e eu escuto, né? E já para outros não. Isso é normal. Então, a ideia do valor é importante para a ideologia, porque quando eu falo uma palavra que eu acho importante para o meu espectro ideológico, para a minha representação dominante, ela vai fazer todo sentido para mim. Mas se eu falar uma palavra para um espectro ideológico que eu sou avesso, eu não nutro valor por aquilo, obviamente eu vou repelir. Então, a ideia do valor do Bakhtin é muito legal, que o signo tem valor. Valor no sentido de afetividade e como a gente encara, né? Eu não vou dar exemplos aqui, porque exemplos são sempre polêmicos, né? Se eu dar os exemplos óbvios, vocês logo vão saber de certas palavras que vocês que estão aí, seja de qual espectro vocês sejam, determinadas palavras que se fala
elas afetam mais você ou não, é porque vocês se entenderam que ideologia que vocês estão. E aí, é claro, existem várias classes, várias ideologias, e sempre elas estão em confronto na sociedade. Então, isso não é novidade. A gente tem um confronto sempre, na verdade, isso nunca vai acabar, tá? E é claro que a ideologia é a visão de mundo de determinada classe, da maneira como ela representa a ordem social. Só há um equívoco que muita gente de um determinado espectro ideológico diz que o outro lado é ideológico, ou que há ideologização. Na verdade, a ideologia não é um produto de um direita ou de esquerda. A ideologia ela é a visão, tá? Permanente ali a visão de mundo de uma determinada classe, de um determinado segmento, tá? E é claro que assim a linguagem ela é determinada em última instância pela ideologia, né? Pois não há uma relação direta entre as representações e a língua. Porque se você parar para pensar, você aí que é técnico da língua e da linguagem, a gente tem uma língua natural e tem uma língua cultural. Conforme a gente vai semiotizando a língua e criando elementos culturais, a gente vai se distanciando também da língua natural. A gente usa a língua natural para semiotizar a língua. Então, por exemplo, aspectos ideológicos muitas vezes são criados pela cultura e não criados pela humanidade. A língua natural reflete a banana, a natureza, o sol, a terra, que são elementos da natureza. O que o homem criou que não está na natureza, né, ele já vai dar uma distanciada da língua. Ele já vai para a semiotização, para uma semiosfera, para um outro campo cultural. Tá? E aí, ele vai dizer que a essa determinação em última instância, Péchet denomina formação ideológica ou condições de produção do discurso. Ou seja, uma sociedade possui várias formações ideológicas e a cada uma delas corresponde uma formação discursiva. A gente tem formações ideológicas e tem formações discursivas. Então, um grande exemplo de formação ideológica e discursiva é o próprio nazismo, que criou toda uma indumentária discursiva. Você tinha um pensamento e, através daquele pensamento, você foi evoluindo para a linguagem. Né? O nazismo é muito claro nisso. Então, você tinha ali, você começou com uma visão ideológica do mundo. Você tinha uma visão ideológica de mundo. Aquela visão ideológica de mundo que você tinha dos judeus, que você tinha dos outros países, que você tinha dos eslavos, que você tinha. Aquela visão que você tinha ali de outra realidade, você começa a transportar para a linguagem. Você passa para a linguagem. Como? Aí você escreve Mein Kampf, o livro do Hitler. Aí essa narrativização, depois são construídas outras narrativas que são englobadas na campanha midiática do Goebbels, né? Ele vai usar ali aquela campanha, vai criar factoides narrativos, criar histórias, né? E a partir daquela narratividade depois, aí vai criar toda uma visualidade, que é a roupa da SS, a roupa da SA, né? O próprio suástica. Então você vai evoluindo ali da visão ideológica para uma visão discursiva, né? Você vai saindo da formação ideológica para uma formação discursiva. Né? Acho que é um exemplo bem claro aí para a gente poder entender. E aí ele diz, por isso os processos discursivos estão na fonte da produção dos sentidos e a língua é o lugar material onde se realizam os efeitos de sentido. E aqui a gente começa pela primeira vez a falar de efeitos de sentido. Né? Nem sempre o que o texto traz, a gente controla o efeito de sentido, né? A gente não pode afirmar o que um texto vai efetuar, né? O que um discurso... O discurso tenta trazer uma regra ali, normativa, mas ele talvez nem sempre vai conseguir. Né? Os efeitos de sentido eles estão muito ligados ao lugar e o tempo que eles são colocados. Por exemplo, você pega o Luís XIV, ele impetrou em um ataque aos protestantes. Né? Ele disse que a igreja era ele, a igreja católica era ele mesmo, se desligou do Vaticano por um tempo e começou a atacar os protestantes. E para o povo não ficar, né, puto com isso, sendo sobrecarregado por isso, né, protestantes sendo presos, mortos, o patrimônio dilapidado e tal. Ele fazia notícias dizendo que havia um ataque, né? Havia um grupo de protestantes que estavam tramando a morte do rei. Então ele construía aí factoides textuais, uma discursividade de oposição entre os protestantes e o rei, e os protestantes contra mesmo o povo da França, e ele se colocando como a França.
Então, o rei é o Estado, sou eu, né? Na verdade, não é nem o Estado, né? O povo, né? A soberania da França, no caso, por isso que ela é o rei sol, ele se colocava o centro ou a própria. E isso é uma questão discursiva, né? É uma estratégia discursiva. Você se colocar como centro e você fundir a ideia de você e do seu país, você praticamente vira um mito, né? Você vira um deus aí, quase que um deus mesmo, tá? Althusser, trazendo conceitos clássicos aqui de ideologia, Althusser, ele diz que a ideologia é a representação imaginária que interpela os sujeitos a tomarem um determinado lugar na sociedade, mas que cria a ilusão de liberdade do sujeito. A reprodução da ideologia é assegurada por aparelhos ideológicos, que é o religioso, político escolar, por exemplo. Hoje a gente tem outros aparelhamentos. Hoje você tem um aparelhamento ideológico muito interessante que é o próprio Instagram. O Instagram ele entraria como exemplo muito interessante porque ele tem uma discursividade própria, ele tem estratégias próprias, modo de fazer a foto, tem que ser na vertical, né? Conteúdos próprios, maneiras de retratar a tua realidade. Então, assim, é uma série de formações discursivas que você, ao adquirir aquela formação discursiva, você também reproduz ideologicamente aquela visão de mundo, né? Você também está reproduzindo, tá? Como ele diz aqui, ó, é um conjunto complexo de atitudes e representações, né? E aí a gente começa a ver aqui que o discurso ele é um dos aspectos da materialidade ideológica. Então, é claro que a ideologia ela vai se materializar discursivamente e tendo ainda no seu nível básico a língua como esse suporte total. A grande bomba atômica é a língua porque é ela que toca em todo mundo, né? Então, o discurso é a materialidade ideológica. Então, é aquele exemplo que eu dei do nazismo e tantos outros exemplos. Qualquer movimento ideológico político, ele vai se perpetuar na formação discursiva da linguagem, seja em vídeos, manifestos, notícias. E aí você tem com clareza, você pega os Estados Unidos, os democratas e os republicanos, né? Você tem lá nos Estados Unidos uma imprensa que ela é muito maniqueísta, né? Você vai ter uma imprensa hoje, por exemplo, de direita, esquerda, não necessariamente, mas tem a Fox News, né? Ela tem uma tendência e você tem, por exemplo, outras, o New York Times. Então você tem a discursividade desses jornais e dessa imprensa, que é chamada imprensa comprada. Na verdade, a imprensa ela tem uma discursividade própria porque ela acaba refletindo uma ideologia. Então, ela reflete a sua materialidade discursiva, naquilo que ela... Então, a gente tem que tomar cuidado com certos mitos fugazes, né, e meio que idiotas de achar que a imprensa ela é livre, né? O signo é ideológico por natureza. Não há imparcialidade na linguagem e não há imparcialidade onde vivemos, porque como a ideologia, ela assegura para você tomar o seu lugar na sociedade. Então, o lugar que você está na sociedade, inevitavelmente você vai ter que... Não existe o isento. Inevitavelmente, a ideologia ela te obriga a ocupar um lugar dentro da sociedade. Que lugar que você está, né? Em que lugar que você está situado, em que espectro de classe você está colocado e em que representação você acredita. Então é muito interessante isso. E por isso, quando a gente pensa que o discurso é um dos aspectos da materialidade ideológica, por isso ele só tem sentido para um sujeito quando este o reconhece como pertencente a determinada formação discursiva. Então, é como você pegar hoje a questão religiosa, né? Então, você tem aí, você vai para um culto evangélico, você vai ter todo um conjunto discursivo ali dentro que vai fazer sentido para quem já está. Muitas vezes você está visitando para a primeira vez, aqueles valores não, aqueles códigos discursivos, aquelas opções, aquele ritual, aquilo, que na verdade é a materialização da ideologia que se está, dos valores ideológicos que se tem, você vai ter dificuldade de reconhecer. Ou quando você vai para um candomblé, ou quando você vai para uma religião de matriz afro, e que toca na questão ideológica. Porque quando toca na questão ideológica, toca em valor, toca em crença, toca em fé, em coisas muito subjetivas.
e que estão ali na ponta da discursividade, que vão afetar você quando você escuta, quando alguém fala, quando você vê, tá? E aí, isso aqui eu acho muito importante, ó. Os valores ideológicos de uma formação social estão representados no discurso por uma série de formações imaginárias que designam o lugar que o destinador e o destinatário se atribuem mutuamente. Então, eu acho que isso aqui é uma frase bem perfeita, tá? Porque ela vai trazer que o valor ideológico, aquilo que eu estou falando, o valor ideológico de uma formação social está representado no discurso, né? Por uma série de formações imaginárias. Essas formações imaginárias, a gente não julgar a palavra imaginária, mas virtualizada, né? A gente poderia depois repensar esse conceito de imaginário e virtualizado, que designa o lugar que o destinador e o destinatário se atribuem mutuamente. Então, aqui, segundo o Fiorin, para a gente fechar essa parte, não ficar o vídeo muito longo, o discurso deve ser visto como objeto linguístico e como objeto histórico. Muito legal isso, acho que concordo plenamente. Nem se pode descartar a pesquisa sobre os mecanismos responsáveis pela produção do sentido e pela estruturação do discurso, nem sobre os elementos pulsionais sociais que o atravessam. Perfeito. Por quê? Porque se o discurso ele é produto de uma representação ideológica, de uma formação ideológica, e essa formação ideológica ela representa uma classe, um ser e um estar no tempo e no espaço social, é claro que a gente tem também, ao estudar os sentidos de produção, a gente precisa entender o contexto onde aquilo ali ocorreu, onde o sentido foi produzido. É a mesma coisa que a literatura, o cuidado que a gente tem que ter de estudar a literatura só intrinsecamente. Por quê? Porque como você estudar o romantismo só intrinsecamente, e você pegar lá os textos românticos mais simples, e comparar, por exemplo, com textos do modernismo, que são textos mais complexos do ponto de vista linguístico, claro que você vai ter, do ponto de vista intrínseco, uma riqueza muito grande. Mas aí tem uma questão. Muitas vezes o impacto que aquele texto mais simples do romantismo teve naquele universo social de leitor foi até maior do que aquele texto mais complexo no contexto de produção ali da geração de 20, 30. Por quê? Porque às vezes aquele texto mais simples romântico, ele não tem aquela qualidade textual, mas ele foi responsável por criar um público leitor e por ter um impacto social, às vezes até maior do que aquele texto com uma alta qualidade literária e de dificuldade, mas que de repente ele teve um menor impacto social, né? Até porque eles foram construídos de maneiras diferentes. O romântico ele foi construído de maneira mais cultural, social, com diferentes objetivos. E não tão literários quanto os do modernismo, que já tinham um avant-garde, né? E que de repente outros propósitos e propósitos que devem ser avaliados, é o que prova aqui o que o Fiorin ele vem tocando. Bem, vou fechar aqui o vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Então a gente tem aí separação. Então, gente, pessoal, resumidamente, o que a gente tem que entender é que a ideologia ela é esse modo de uma determinada classe social, de um determinado grupo, de um determinado ver a vida, né? Ver o mundo, ver a sociedade, ver o país, ver as pessoas, ver a religião, a maneira própria de enxergar e os valores que saem disso, né? O complexo conjunto de valores. Da ideologia, da formação ideológica, a gente tem uma formação discursiva. Então, na hora que você vai escrever, na hora que você vai emitir opinião, as escolhas que você faz lá no seu texto, as escolhas de pessoa, de lugar, de tempo, a modo como você vai escrever teu texto, as estratégias discursivas estão totalmente ligadas àquela formação ideológica. Está lá na ponta, ok? Então, é aí que está essa conexão entre a ideologia e o discurso. Fechou? Bem, espero fazer aí no próximo vídeo, dando mais exemplos, talvez mais enriquecedores, de como a gente vai ver essa ideologia lá na discursividade presente em coisas atuais. Fechou? Bem, se gostou do conteúdo, curte, se inscreva no canal aí, compartilhe, comenta e até o próximo vídeo para a gente fechar esses 3 vídeos aí com exemplos.